Prezados colegas, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Começaremos com uma breve declaração e depois vocês terão a oportunidade de fazer perguntas. Boa tarde, prezados jornalistas, prezados presentes. Amanhã haverá uma reunião da nossa equipe em Londres, no formato Europa, ou seja, França, Reino Unido, Alemanha, Ucrânia, mais os Estados Unidos da América. Em que perspectiva é possível um cessar-fogo incondicional? E o que você entende por esse conceito? No exemplo da chamada trégua de Páscoa, todos viram que Moscou não pretende parar os bombardeios. Quais argumentos e alavancas de influência a Ucrânia possui para forçar o inimigo a cumprir sua palavra? E que tipo de apoio esperamos de nossos parceiros nesse processo? Obrigado. Até agora não houve cessar-fogo incondicional. Esse desejo e proposta vieram dos Estados Unidos da América. O desejo dos colegas europeus e o apoio da Ucrânia. A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo incondicional. O que isso implica? A resposta está exatamente nessa expressão. Incondicional, sem quaisquer condições. Cessar-fogo significa que não há ataques. A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo incondicional e se esse cessar-fogo for parcial, já falamos sobre isso. E a Arábia Saudita? Então estamos prontos para medidas espelhadas. Se estivermos prontos para um cessar-fogo incondicional, isso significa silêncio. No mar, no céu, na frente, ou seja, em terra, a Ucrânia está pronta para os passos correspondentes. Mas vimos, quem é a fonte da guerra? Todos viram, eles quiseram reduzir, eles reduziram. Embora em muitas áreas os combates continuassem, houve uma quantidade de assaltos menos, mas eles estavam lá. Também usaram no sul. Eles não usaram armas de longo alcance. Usaram o FPV. Isso aconteceu justamente na Páscoa. Mas antes disso, e logo depois, eles usaram tudo o que temos. Os ataques noturnos de drones de hoje e mísseis, o uso de cabos hoje na infraestrutura civil e, consequentemente, suas justificativas, como se os alvos civis da Ucrânia fossem alvos militares. Isso, antes de tudo, indica que eles reconheceram oficialmente que atacaram e mataram pessoas em Kryvyi Rih, na região de Sumy e em Odessa. Eles reconheceram como mataram especificamente civis. Bem, isso já aconteceu várias vezes. Quanto a como chegar a um acordo sobre isso? Sim. Bem, os parceiros americanos estão negociando tanto com a Ucrânia, com a Europa, quanto com o lado russo. É necessário que eles aceitem as condições que apoiamos especificamente sobre o cessar-fogo incondicional e que os russos respondam positivamente. Muito obrigado mesmo. Senhor presidente, você poderia confirmar se a América apresentou novas propostas à Ucrânia para acabar com a guerra? E você pode revelar os detalhes sobre os quais a mídia está falando muito agora? É uma questão da Crimeia. A renúncia à OTAN, como lemos novamente na mídia, e o território neutro ao redor da usina nuclear de Zaporizhzhia. E, de fato, sobre a Crimeia, você pode esclarecer, está sendo discutido que os Siniwa podem reconhecer a Crimeia como russa, ou eles exigem, isso é de nós. Na verdade, as senhoras estariam dispostas a concordar se isso, digamos, levasse ao fim garantido da guerra? No fato de que não temos um resultado positivo em relação ao cessar-fogo, e passamos, sabe, sem ler a primeira página do livro, tentamos ler do meio e entender qual é o conteúdo. Assim não se entende. Se realmente queremos avançar para o fim da guerra, a Ucrânia reafirma que deseja uma paz rápida e justa para si mesma, e um cessar-fogo incondicional como o primeiro passo para isso. Se não queremos simplesmente entrar nisso, e como posso dizer, em uma longa disputa com os russos para nos pressionar sob outras condições sem um cessar-fogo. Se não queremos prolongar isso em Minsk III, IV e V e copiar o formato da Normandia, mas com um número diferente de vítimas. Se não queremos isso,
Então devemos ver esta guerra, olhá-la como um bolo. Porque assim que começamos a falar sobre a Crimeia, sobre nossos territórios soberanos, etc., entramos no formato que a Rússia deseja, prolongando a guerra, pois não será possível chegar rapidamente a um acordo sobre tudo. É possível chegar a um acordo com a Rússia em geral? Essa é uma pergunta retórica. Não. Sem pressão. É impossível. A pressão de todo o mundo é necessária, especialmente dos Estados Unidos. E eu acredito que Trump propôs, apoiamos o presidente Trump em relação ao cessar-fogo, incondicionalmente. O jogo de discutir tudo de uma vez em um dia não vai funcionar. Isso significa que as pessoas vão lutar, as pessoas vão morrer e haverá um longo diálogo. Para que serve isso? Bem, para nos pressionar, para que os Estados Unidos se cansem e saiam do processo. Em outras palavras, há muitas razões diferentes. Este é o jogo de Putin. Definitivamente. Não é o jogo do presidente Trump. Definitivamente não. É o jogo da Europa. Bem, e a Ucrânia não joga com isso. Para nós, é uma guerra pessoal. É mais do que isso. É muito mais sério. E por isso, para nós, na minha opinião, isso é um erro. Além disso, no que diz respeito a essas diferentes propostas, etc., são propostas, são sinais, são ideias, são visões. Que tais sinais estão sendo ouvidos? Estão sendo ouvidos. E na mídia eles estão sendo ouvidos e continuarão a ser ouvidos também. Mas eu não sei de quem são. São russos ou são os Estados Unidos da América? Alguém dos Estados Unidos da América, representantes, sim, que, por exemplo, entenderam isso após o diálogo com Putin. Pode ser assim, pode ser assim. Ou talvez seja a visão dos Estados Unidos da América, certo? Pode ser de várias maneiras. Digamos assim, eu não me fixaria em quem é. Hoje entendemos, tanto pela mídia quanto por outros meios, que isso vem dos Estados Unidos da América. De lá vêm esses sinais. E no que diz respeito à nossa equipe, ela tem amanhã o mandato para o que tem mandato. Esta é a discussão sobre o cessar-fogo incondicional ou o cessar-fogo parcial. Estamos prontos para esta fase. Estamos também prontos para registrar que, após o cessar-fogo, estamos prontos para nos sentar em qualquer formato, para que não haja nenhum impasse, que a Ucrânia possa ou não possa. Lá, ela quer, em qualquer formato, porque já acreditaremos que temos um resultado, mesmo que seja algum. Que a Rússia realmente está pronta, não quer. O que eles não querem, isso é claro. Pronta. Para passos reais, para o resultado. Que são pessoas sérias, passos sérios e não infantilidade. De plantão, aqui é sobre o que estamos falando. Sim, e é por isso que não posso aceitar esses sinais. Bem, a Crimeia, ou seja, podemos não discutir sobre algo que eu vi. Acho que vimos aproximadamente as mesmas coisas. Algo eu entendo. A Ucrânia não reconhece juridicamente a ocupação da Crimeia. Não há o que discutir. Isso está fora da nossa Constituição. Nosso território do povo da Ucrânia. Não podemos simplesmente. E por que não? O que não vai acontecer? Parece-me que sobre qualquer território temporariamente ocupado, já declaramos isso. E eu declarei como presidente. E a Constituição com sua existência. A Constituição da Ucrânia declara isso. É tudo. Qual outro ponto te interessava? Sim, havia também a questão da renúncia da Ucrânia à adesão à OTAN e a criação de um território neutro ao redor da usina nuclear de Zaporizhia, na verdade, o que sabemos até hoje. Ok, veja. Vamos falar sobre a OTAN. Você conhece nossa posição em relação à OTAN. A América não apoiou, de fato. Sim?
Mas também ninguém recusou legalmente, mas de fato, ninguém. Bem, e os Estados Unidos não apoiaram a adesão da Ucrânia à OTAN em um futuro próximo. Por exemplo, pelo menos. Outra história. Este é o primeiro passo. Em segundo lugar, vamos imaginar que todos os países da OTAN nos apoiarão, por exemplo. Bem, ninguém pode vetar como um país fora da OTAN a adesão da Ucrânia à OTAN. A Rússia está fora da OTAN, além de ser um criminoso agressor. A Rússia é participante desta guerra. Ela não pode falar sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Ela as violou. Quanto a... Existe um diálogo entre os EUATA e a Rússia sobre a Ucrânia na OTAN? Tenho certeza de que sim. E se quiserem registrar que a Ucrânia renuncia à OTAN, por exemplo, todos nos apoiam na OTAN. Mas a Rússia exige que renunciemos à OTAN. Tenho uma pergunta muito direta. Não temos isso. E todos não nos apoiam. Mas mesmo que imaginássemos isso, tenho uma pergunta. Ao renunciar à OTAN, isso são garantias de segurança. E o quê? O que será da Ucrânia? Tenho uma pergunta muito simples. Nós renunciamos. E isso é pedido por nós pelos Estados Unidos da América, por exemplo. E então eu digo aos Estados Unidos da América, se quisermos ser muito construtivos, o que recebemos em troca? Ou seja, quais são as garantias de segurança? Nós sabemos a infraestrutura na qual estamos trabalhando, mas nós... E então a América diz, aqui estão suas garantias de segurança. Isso é um diálogo? Isso é um diálogo. E o que a Rússia nos dá por isso? Se renunciamos à OTAN, do que a Rússia renuncia. Lógico. Ou seja, eles disseram antes que foram para a Ucrânia, para proteger a segurança do seu Estado, porque a OTAN estava se aproximando. Ou seja, se a OTAN não está se aproximando, o que a Rússia vai oferecer? O que eles oferecem? E você recusa. Isso é uma ameaça. Não temos medo das ameaças russas. Isso é sobre a OTAN, sobre a estação de Zaporizhzhia. A estação de Zaporizhzhia. Eu acho que já falei sobre isso, que ela por si só, hoje não está funcionando. E sem a Ucrânia, ela não vai funcionar. E os Estados Unidos, com todo o respeito, não são suficientes. Precisamos do nosso pessoal técnico. A América entende perfeitamente, em nível técnico, político, etc., que se for assumir a gestão desta estação, só o fará com nossos técnicos. Imediatamente surge a questão. Colocamos a questão imediatamente. Eu disse isso. O acesso à água, a infraestrutura de vida dessas pessoas, elas são cidadãos da Ucrânia, a segurança dessas pessoas, o que acontece com o Enerhodar, ou seja, não é possível. Onde eles vão morar? O que acontece com seus filhos? Devemos trazer seus filhos de volta para casa ou não? Muitas questões. O que pode ser assinado ou não assinado? Com o que podemos concordar ou não concordar? Se esta estação hoje está especificamente sob o controle russo, e amanhã pode ser para os americanos? E todo o resto? O que acontece com as pessoas? Se os americanos estiverem conosco, e os russos saírem, os americanos conosco, nós reconstruímos isso juntos. E ganhamos dinheiro com eletricidade, etc. Eu acho que isso é normal. Mas eu nunca ouvi isso oficialmente. Rumores. Algumas pessoas. Equipe técnica em diferentes níveis. Mídia. Há muitas dessas mensagens e rumores. Nunca ouvi uma proposta oficialmente. Oficialmente. Bem, a Ucrânia não é contra a parceria com a América em uma ou outra direção para a restauração de qualquer infraestrutura, qualquer empresa. Por que não? Se amanhã me derem um Patriot,
em Zaporizhia com americanos que protege a Motor City, que venham e trabalharemos juntos na Motor City. Isso é claro. Ele fornece o Patriot, que custa 1,5 bilhão. Coloque o Patriot. Você investiu 1,5 bilhão. Você é parceiro da Motor City? Sim. O mesmo com a estação. Nós, com a América, não temos medo de entrar em parceria. Mas parceria é parceria. É isso. Recentemente, Putin transmitiu, através de Peskov, que ele está pronto para falar com a Ucrânia. Pela primeira vez. Com a Ucrânia, com o regime. Comigo. Com quem? Com a Ucrânia. Talvez Medvedchuk também se associe com a Ucrânia. Ele conversa com ele à noite. Fala com a Ucrânia. Eu queria perguntar, porque eles não especificaram quem exatamente. Houve alguma tentativa recente dos russos de entrar em contato com você? E também, se me permite, parece que agora falam muito sobre nós sem nós e você tentou evitar isso. Os nossos parceiros americanos comunicam oficialmente com você frequentemente sobre suas ações e negociações com os russos? Obrigado. Muito obrigado. Plataformas como Londres, Paris. Em princípio, comunicamos nesse formato. Os ministros da Defesa comunicam de alguma forma. Além disso, o chefe do gabinete tem seus contatos com alguns representantes da Casa Branca. Também Rubio, o senhor Rubio, o ministro, teve com o nosso ministro. E agora, na plataforma em Paris, eles tiveram uma reunião geral. No nível militar, para ser honesto, eu acredito que há ainda mais contatos, porque temos relações, temos contato, um contato absolutamente normal sobre o que a América está conversando com a Rússia. Veja, sabemos de algo. Sim, mas não culpamos ninguém. Mas sabemos de algo. Esperamos que saibamos muito do que precisamos saber. Estou me referindo especificamente à questão da Ucrânia. Esperamos muito por isso. Quanto aos russos, eu já disse isso. Acredito que eles têm medo de negociações diretas. É o que eu acho. Quais sinais eles estão mostrando? Eu não sei para quê. Talvez realmente tenham medo de que os americanos saiam do formato de negociações. Ou talvez, ao contrário, estejam fazendo isso. Para que os americanos saiam? Não sei. Tenho minhas próprias conclusões, mas vou mantê-las para mim. E quanto a qualquer negociação, onde está o resultado? Se os russos, e isso depende deles, novamente, enfatizo, na Páscoa vimos isso. Certos passos. Se os russos estiverem prontos para um cessar-fogo completo, após o cessar-fogo completo, com entendimento sobre o prazo, estamos prontos para qualquer formato de negociações com eles, qualquer um. Muito obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, uma clarificação. Por canais oficiais ou não oficiais, os americanos nos avisaram antes de Paris ou em Paris que estavam preparando um plano e que isso era uma saída das negociações de paz. Essa é a clarificação. E sobre o que Rubio falou, e em princípio o presidente Trump declarou sobre isso. E, na verdade, a questão principal em Washington é se o primeiro-ministro já está lá ou estará. Por favor, esclareça. E você, espera que esta semana haja uma probabilidade de que o acordo mineral será assinada? Talvez ela seja assinada na presença de você e do presidente Trump no Vaticano. Obrigado. Sim, tantos planos. Mas, sim, vamos fazer assim. Quanto ao acordo, nossas equipes mostraram positividade. E foram construtivas, com longas conversas durante o dia, à noite, etc., de nossas equipes. A vice-primeira-ministra assinou o acordo. Com o secretário, assinou o memorando, sim? E isso mostra que estamos prontos quando é uma vitória para ambos os países. Acredito que o memorando é positivo para ambos os países. Este é o primeiro passo. O segundo passo
É o acordo que deve ser ratificado no parlamento. Lá trabalham advogados. Não tenho nada a dizer. Os advogados lidam com as empresas americanas. Verdade. De lados diferentes. Sim, eu disse. Imediatamente. Vamos escolher uma empresa americana, uma empresa forte, que será apoiada pela Casa Branca, para que depois não sejamos acusados de nada. É assim que fazemos. Agora os advogados trabalham sob a supervisão da nossa equipe e os advogados deles sob a supervisão da equipe deles. Isso é absolutamente claro. Eles ainda estão trabalhando. Não sei nada sobre outros passos para continuar ou finalizar. É tudo. Sobre o acordo, realmente tenho todas as informações. E todas as outras informações sobre o acordo, quem está planejando algo, eu também recebi da mídia, assim como você. E o Vaticano? Assim como em relação a Washington. Sim, você fez a pergunta. O primeiro-ministro, o ministro das Finanças, é uma reunião anual, eu acho. No nível dos ministros das Finanças, né? Dos países parceiros. Todos eles estarão presentes. E eu entendo que o senhor Bessent estará lá. Como ministro das Finanças, eles chamam de secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América. Ele representará os Estados Unidos da América e haverá um grande grupo de ministros das Finanças de diferentes países. Não é apenas Ucrânia-América, é Ucrânia-América. Muitos de nossos parceiros europeus, é a reunião deles. Eles vão discutir o apoio financeiro à Ucrânia. Ele tem um mandato. O primeiro-ministro, nós conversamos com ele, é o apoio de nossos parceiros, é o BERD, é o Banco Mundial, é o Fundo Monetário Internacional. Em que podemos contar a seguir. O que faremos com os ativos russos? Queremos usar uma quantia correspondente para a reconstrução no próximo ano. Então, é esse tipo de encontro. Separadamente, à margem deste encontro, no sentido amplo. Pode ocorrer uma reunião entre nosso primeiro-ministro e o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Bessent. Sim, apoiamos tal encontro. Deixe-os se encontrar. Quanto à agenda financeira deles, honestamente, não sei mais nada. No Vaticano? Sim, no Vaticano você estará também. Com o presidente Trump. Você gostaria de se encontrar ou talvez já esteja até planejado? Sim, gostaria. Estou pronto. Estamos sempre prontos para nos encontrar com os parceiros dos Estados Unidos da América. Sempre. Obrigado. Obrigado. Minha pergunta é sobre os sistemas Patriot. Você mencionou recentemente que a Ucrânia está pronta para comprar 10 desses sistemas. E na sua última coletiva de imprensa, você disse que mencionou isso ao presidente Trump. Ao que ele respondeu que a América iria trabalhar nisso. Na verdade, a América trabalhou nisso? Ou nossos colegas lhe disseram algo, fizeram alguma proposta? Estou a uma segunda pergunta relacionada. Por favor, poderia confirmar ou refutar o fato de que a ajuda americana que estamos recebendo agora é o que restou do que o presidente Biden nos forneceu e a nova administração não concorda com... A ajuda que está sendo enviada agora é a ajuda que o Congresso aprovou há 1 ano. É verdade. Quanto à nova ajuda, ainda não tivemos a oportunidade de chegar a acordos ou discutir detalhes com os Estados Unidos da América. Em relação aos Patriots, sim, isso pode ser parte da nova ajuda de um novo pacote. Ou pode ser apenas isso no novo pacote. Isso depende dos nossos acordos. Os Estados Unidos da América ainda não responderam sobre os sistemas Patriot que estamos prontos para comprar. Obrigado. Eu também tenho uma pergunta para você sobre comunicação externa. Na verdade, após sua declaração de que a China está fornecendo armas à Rússia, Pequim não confirmou essa declaração, mas a refutou e negou. Diga. Quem? Pequim. China, sim. Por favor, diga, os representantes de Pequim se comunicaram com você? Cinema sobre esta questão? E você está pronto para publicar documentos que confirmariam o fornecimento de armas da parte deles para a Rússia? Sim. Bem, antes de tudo, eu pedi ao Serviço de Inteligência Externa para transmitir ao lado chinês, hoje eles devem fazer isso, uma breve informação do conjunto de dados que eles têm através dos
respectivos, e funcionários da China. Além disso, o ministro das Relações Exteriores está transmitindo a informação relevante à embaixada em Pequim, através de seus canais. E também tentaremos transmitir a informação relevante diretamente para Pequim por outros canais. Além disso, pedi ao Serviço de Segurança da Ucrânia para transmitir informações de caráter mais amplo à parte chinesa sobre os cidadãos chineses que estão trabalhando na Rússia em uma fábrica de produção de drones. Acreditamos que pode ser, de acordo com nossas informações, que a Rússia tenha roubado, feito um acordo com esses cidadãos, sem o consentimento da liderança chinesa, roubado essas tecnologias, porque a informação descreve as tecnologias chinesas relevantes para o trabalho com esses drones. Acho que será importante para Pequim ver como seus parceiros trabalham com eles. Eles ainda não se comunicaram com você sobre essa questão. Comigo pessoalmente? Pessoalmente, sim. Não. Não? Apenas no nível da embaixada e de nossos diplomatas. Muito obrigado. Uma pergunta para você. Na semana passada, Donald Trump disse que os Sexto EUA podem se afastar de seu papel de mediador nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia, se uma das partes tornar a obtenção de um acordo de paz muito difícil. E até que ponto você avalia como realista essa perspectiva de os EMUA saírem completamente dos processos de negociação? E isso pode, simultaneamente, levar à suspensão total da ajuda dos EMUA? Obrigado. Nós realmente não gostaríamos que a América se retirasse dessa ajuda, porque não se trata apenas de assistência, mas também de inteligência, balística e vidas. Bem, e em princípio eu acho que isso seria a perda. Hoje eu tive uma entrevista, né? E nós conversamos com um jornalista americano. E é interessante que, na minha opinião, no momento em que a Coreia do Norte é abertamente aliada da Rússia, fornecendo munições contra nós e pessoas, no momento em que vemos tais incidentes não muito bons com os militares chineses, etc. Nós vemos isso e confirmamos com fatos. Nós não estamos apenas lançando acusações ou palavras, estamos mostrando fatos. No momento em que o Irã é abertamente inimigo dos Estados Unidos da América e todos os outros que mencionei, eles têm relações complicadas, piores do que complicadas. Eles são realmente inimigos geopolíticos. Neste momento, quando a Ucrânia fala e é um parceiro estratégico dos Estados Unidos da América, como é possível, digamos, não ajudar a Ucrânia ou questionar isso? Nós somos aliados. Os russos são inimigos históricos dos americanos, antes de tudo. Por isso, este é um momento perigoso. Acho que é um sinal muito bom se a América se manifestar. Esperamos muito que o presidente Trump apoie a Ucrânia e pressione a Rússia. E acreditamos muito nisso. Quanto ao que acontece, se uma das partes não estiver pronta, para o quê? Qual das partes? Se estamos falando de um cessar-fogo incondicional, nós concordamos oficialmente. Se é uma questão de outros passos, tá? Passos futuros. Se é uma questão de soberania da Ucrânia, como podemos concordar? A questão é como com um cessar-fogo incondicional, Moscou não está pronta para o que estamos prontos. Nós respondemos a isso da seguinte forma: eu acredito que a América é a verdadeira líder. Queremos que eles participem. Queremos que eles pressionem a Rússia, mas estamos prontos para manter nossa palavra. Se os russos, amanhã, não estiverem apenas prontos para um cessar-fogo, mas se realmente cessarem o fogo, estamos prontos para sentar e conversar e avançar para outros passos para acabar com a guerra, se algo for alcançado. Obrigado, estimados colegas. O briefing chegou ao fim.